Bom, então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro do ciclo Trajetórias de Pesquisa. A nossa terceira mesa é intitulada Temas em História Medieval, e a primeira apresentação é do Aslan Saboy Araújo, que é graduado e mestre em História pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, onde ele atualmente desenvolve o seu doutoramento na área de História Medieval com financiamento da FAPESP. O Aslan é pesquisador do grupo escrito sobre os Novos Mundos e trabalha temas relacionados a viagens medievais, nobreza quatrocentista e castela medieval. E a sua apresentação hoje é intitulada A Prática do Viajar como Objeto Histórico, Questões e Possibilidades de Pesquisa em História Medieval. Por favor, Aslan. Mais uma vez agradeço sua presença e o seu aceite em contribuir com o evento. Ok. Antes de começar, eu gostaria de agradecer muito tanto a Suzane quanto a Carol pelo convite de participar, né, porque o Trajetória, esse evento Trajetória, ele é muito importante para a minha própria trajetória enquanto pesquisador, né, porque eu tive a oportunidade de assistir 2 edições do Trajetórias ainda na graduação, né, e fui muito beneficiado por essa troca de experiência entre pesquisadores com maior experiência, e na época eu, que estava no terceiro e no quarto, no segundo e no terceiro ano, né, eu consegui, acho que através das discussões, muitas das discussões que o Trajetória colocou, eu consegui formatar um pouco melhor uma ideia do que era uma pesquisa, e assim conseguir ingressar nessa vida de pesquisador, né. Eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint aqui que eu preparei para acompanhar a minha apresentação. Bom, a Carol já adiantou o título da minha fala, né, que eu escolhi para trazer aqui hoje para vocês. Eu vou explicar brevemente, antes de entrar, mas qual foi o meu objetivo em abordar essas questões que eu vou falar hoje, que seriam mais ou menos assim, tendo em vista a proposta do projeto do Trajetórias, que é justamente, como eu já adiantei, essa troca entre pesquisadores mais velhos e pesquisadores mais novos de experiência, essa troca de experiência, né, através sempre da exposição da trajetória desses outros pesquisadores, através de como nós, pesquisadores mais velhos, nós recontamos a nossa trajetória, nós conseguimos abordar de algum aspecto importante para os pesquisadores mais novos, né, que estão começando agora. Então, tendo em vista todo esse mundo, todo o universo que é a pesquisa histórica, eu decidi focar a minha fala em um aspecto circunscrito, que seria a formação do que é o objeto de pesquisa. Por isso por isso o título. Eu sei que a Suzane já comentou bastante na abertura, o Rodolfo também tocou nesses aspectos, mas eu vou tentar trazer aqui uma defesa do objeto, né, que já foi feito, mas vou tentar fazer uma defesa do objeto enquanto uma ferramenta para a gente conseguir, que eu acho que eu vejo o objeto enquanto uma ferramenta que possibilita o alargamento das possibilidades de pesquisa. E o que eu acho que eu posso falar por mim, que quando eu era um graduando, eu não via desse jeito. Eu sempre pensava que recortar pelo menor, escolher esses objetos, primeiro que era muito difícil escolher um objeto, a gente também vai falar um pouco sobre isso, mas que escolher um objeto menor me parecia, de certa forma, ser um reducionismo, me parecia que eu perdia muito muito do que eu achava importante trazer para um estudo histórico, mas a verdade que eu vou trazer aqui é que justamente o olhar focado, esse olhar circunscrito que a escolha de um objeto histórico recortado nos dá, é justamente o que possibilita uma pesquisa que consiga criar relações das mais diversificadas, uma pesquisa que, ao meu ver, se torna mais completa, não é? Mas, primeiramente, eu vou tentar abordar, né, o que seria esse objeto de pesquisa, né? Porque nós que já estamos um pouco tempo a mais na lida da pesquisa, né, nós falamos objeto, mas existe uma certa... A gente já internalizou e naturalizou o que é objeto, mas a gente nem sempre
para pensar e, às vezes, até discorrer sobre o que é, né? Então, aqui eu tentei fazer uma exposiçãozinha com as minhas palavras, do que seria um objeto, né? Pensando que ele seria esse eixo central da pesquisa, como a Suzane também já bem adiantou na abertura do evento, que ele seria diferente do tema, porque ele seria, na verdade, algum aspecto dentro de um tema maior, né? E agora, como já adiantei um pouco, a criação desse objeto é o que ele surge de uma definição de um foco de abordagem, ou seja, ele vai ser como se fosse um filtro, né, que nós colocamos assim, que, através desse filtro que nós vamos ler tanto a documentação histórica, quanto a bibliografia, como nós vamos procurar novas bibliografias, como nós vamos procurar novas documentações, para que, dessa forma, nós conseguimos compor uma pesquisa. Né? Agora, passando para alguém que tem um pouco mais de autoridade para falar sobre essas questões históricas, eu trouxe 2 recortes do Paul Venn, né, no Como se escrever a história. O Paul Venn, acho que ele é muito conhecido, mas só para, no caso, alguém não tenha tão familiarizado com a pessoa, ele é um historiador especializado em antiguidade romana, né, muito famoso, francês, que para além dos seus estudos sobre a época que estuda, ele também tem alguns estudos sobre o fazer histórico, né? Então, esse Como se escreve a história é um dos livros que ficou mais famoso, principalmente aqui no Brasil, dele sobre esse aspecto. E eu trouxe esses 2 recortes que eu gostaria de que a gente começasse a pensar essa questão do que é o objeto através deles. O primeiro é esse. Eu sou novo nisso. Tá todo mundo vendo? Se alguém puder responder pelo áudio, tá? Sim. Sim? Sim, Ok, obrigado. estou ouvindo bem. Ok. É um pouco, eu estou muito novo essa questão da tecnologia para mim. Mas, então, esse primeiro excerto que eu busquei é justamente o que é o objeto, né? Vocês podem até notar que é basicamente o que eu falei, só que melhor escrito e mais claro, né? Então, e ele coloca, eu destaco essa questão de que ele coloca que o objeto, ele nunca é a totalidade de todos os fenômenos observáveis, mas sim um determinado momento, ou seja, um recorte que ele é escolhido pelo historiador. Então, faz parte acho que uma das primeiras coisas que o historiador faz quando vai começar uma pesquisa é escolher um objeto. Né? Depois que ele já escolheu, de certa forma, o período e o tema, isso quando você já tem alguma maior experiência, mas a gente vai ver que o problema é justamente quando a gente não tem essa experiência, né, como a gente consegue, de alguma forma, que a gente consegue criar esse bendito objeto, né. O segundo parágrafo, segundo certo, ele não necessariamente trata sobre o objeto, mas eu acho que ele traz uma questão muito importante, que ele aborda justamente como é difícil montar a história. Porque, um objeto histórico, digamos assim. Porque a primeira definição que eu trouxe, que é com as minhas palavras de objeto, ela seria mais, você vai encontrar uma definição mais ou menos parecida, por exemplo, numa discussão sobre sociologia, sobre antropologia, ou até mesmo sobre comunicação, até de comunicação, é mais ou menos assim, só que, então, com a minha ideia de trazer as palavras do Paul Venn, seria mais ou menos de perceber que, para além dessas questões específicas que existem na produção de um objeto, a criação de um objeto histórico, ela tem outras especificidades. E eu acho que o Paul Venn aborda muito bem isso, quando, no final, depois ele fala que o que ele vai dizer mais ou menos que o curioso é que as lacunas da história, né, assim, os aspectos que a gente não consegue enxergar propriamente dito à primeira vista, eles se fecham espontaneamente aos nossos olhos e só conseguimos discerni-los com esforço, porque tanto são vagas as nossas ideias sobre o que nós devemos a priori esperar da história, como também nós abordamos a história com desprovidos de um questionário elaborado. Eu acho que é aqui, que essa questão que o Paul Venn traz, que eu acho que elucida muito o começo de uma pesquisa. Porque, para além de a gente pensar a história enquanto uma ciência, por assim dizer, o Paul Venn ele tem lá
as questões dele com esse termo, mas sei quando a gente pensar a história como uma disciplina, que ela é de difícil acesso para alguém que não seja iniciado, por assim dizer, tanto é que por isso que eu vou dar um grande espaço depois para a ideia de iniciação científica que nós temos na faculdade. Ela é uma disciplina muito obscura, né? E tanto pela questão de conhecimento geral, tanto por você, ao pensar em fazer uma pesquisa, nós temos uma dificuldade tão grande em conhecer aquele momento histórico que nós tentamos abordar, como também nós temos um grande problema em criar perguntas para aquele momento histórico, que eu acho que é aí que traz a genialidade do Pouven, que ele fala que nós somos desprovidos de um questionário elaborado para trabalhar a história, né? Eu acho que isso que por exemplo, que eu penso, que, voltando atrás, né, pensando na minha trajetória de pesquisa, eu penso que quando eu fui tentar elaborar meu primeiro projeto de pesquisa, era esse o meu maior problema, que eu não via como esse. Eu achava que eram outros problemas, mas na verdade é esse. Eu tinha de alguma forma um tema, que eu fui construindo ao longo do tempo, eu tinha algumas fontes, só que o questionário, o que perguntar para a história, ele não vem naturalmente, né? Isso é uma coisa que nós precisamos dizer. Ele só vem com uma imersão profunda na disciplina, em especial no tema que é escolhido, né? As fontes e no período, né? Para a gente conseguir elaborar uma questão ela nunca vem a priori, como ele me coloca, né? Todas as nossas ideias a priori de algum momento histórico, geralmente elas se provam falhas ou às vezes muito ao contrário do que nós esperamos, né? Então essa é uma especificidade do campo histórico que eu acho que os alunos precisam ter em mente quando eles vão abordar, né, uma pesquisa, quando eles precisam formular uma pesquisa, né? Ter em mente que a formulação desse objeto ele não vem naturalmente. Como, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, que eu estava vendo algumas coisas hoje. Por exemplo, uma pessoa conhece basicamente a Idade Média, ela sabe da importância da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, e, através de algum estudo já durante a graduação, ela pode ter visto algum texto onde ela viu que existe uma grande influência da Guerra dos 100 Anos na Península Ibérica. Então, a pessoa pensa que pode fazer um projeto, simplesmente falando assim, eu vou analisar a influência da Guerra dos 100 Anos na Península Ibérica. Porém, quando essa pessoa for olhar para esse momento histórico, para esse recorte, e nesse tema, né, pensar assim, vou buscar aqui crônicas, cartas, ou qualquer tipo de documentação que me faça chegar mais perto dessa relação, como se deu essa influência da Guerra dos 100 Anos, né, você vai perceber, por exemplo, que existem várias especificidades que, por si só, já dão um projeto de pesquisa. Como, por exemplo, no primeiro momento, a pessoa poderia pensar que existe uma certa divisão em que a Inglaterra se aliou a Portugal, digamos assim, ou Portugal se aliou à Inglaterra para uma ajuda, e Castela se aliou à França. Então, isso já daria, no primeiro momento, um possível caminho para seguir. Porém, quando nós olhamos logo no começo da Guerra dos 100 Anos, no Reino de Castela, nós vamos perceber que a Guerra dos 100 Anos também esteve extremamente relacionada a uma crise dinástica no Reino de Castela, depois da morte de Afonso XI, em 1350, quando o filho, o herdeiro legítimo, digamos assim, que era Pedro I, também conhecido como Pedro Cruel, ou Pedro Justiceiro, entrou em conflito com irmãos com filhos bastardos do seu pai, em específico o Henrique de Trastâmara, que eles tiveram essa disputa pelo reino, aonde o Pedro I se aliou à Inglaterra e o Henrique de Trastâmara se aliou à França, né? O que depois disso poderia criar alguém poderia perceber esse relacionamento entre Castela e França. Então, assim, quando você começa a ter isso é um primeiro contato com esse momento e com esse tema
que a um primeiro momento, um primeiro olhar pode pensar que é um objeto fechado. A Guerra dos 100 Anos, mais especificamente, a relação que essa guerra teve com um outro território, que é a Península Ibérica. Mas, a partir do momento que você começa a descascar, né, a entrar nas camadas do que é um momento histórico, do que é um evento histórico, para usar também uma palavra do povo, né? Um termo do povo, desculpe, nós começamos a perceber que é muito mais complexo, né? E muito mais nuançado. Os eventos históricos, quando você começa a observar eles mesmo, você começa a ver que eles são muito mais nuançados do que nós podemos perceber, e que geralmente essa falta, e não esperar essa série de nuances que a história traz, que é o que geralmente acontece com que uma primeira tentativa de pesquisa acaba caindo sempre naquela coisa do mais geral, embora o aluno não pense que seja geral, como eu, por exemplo, a Suzane está aqui assistindo, acho que ela bem lembra o quanto eu ia tão animado conversar com ela com algumas ideias que eu achava que eram, até orgulhoso, achava que eram ideias muito bem trabalhadas, muito bem acabadas, e que ela me fazia ver que, na verdade, aquilo era um tema, que dentro daquilo ainda precisava recortar mais um aspecto. E era nesse ponto que eu me perdi, era nesse ponto que eu vi uma barreira que, por algum tempo, eu pensei que eu não ia conseguir transpor. Né? Adiantando um pouquinho agora, a Suzane, na fala dela, acho que ela falou muito bem como não existe receitas, não existe receita mágica, não existe a receita de bolo para conseguir, né, formatar esse objeto, né, ou uma pesquisa em si, é sempre um aprendizado, é sempre uma experiência de trabalho constante, né, e com a ajuda do seu orientador, mas eu separei basicamente dois caminhos que, ao longo da minha trajetória de pesquisa, né, eu consegui ver mais ou menos que era possível fazer. Um que eu acho que é o melhor, e um que eu acho que tem alguns problemas. O primeiro, como vocês podem perceber essa tentativa de infográfico, eu peço perdão de novo por minha falta de habilidade com questões tecnológicas, mas nós pensamos, o primeiro seria, eu fiz pensando que, primeiro você parte de um corpus documental, né, um conjunto de fontes históricas, né, um conjunto de formas para alcançar uma época. Uma leitura prévia dessas fontes, você consegue recortar algum tema, e dentro desse tema, aliado com a leitura da historiografia, que vai te dar suporte de saber o que já foi muito estudado, o que ainda não foi estudado, como foi estudado, né? Juntando a leitura de uma bibliografia e de um corpus documental, você consegue criar um recorte, né? De novo, falando assim, parece que vem tudo naturalmente, mas é um processo custoso, eu não quero aqui desanimar ninguém, quando eu falo custoso é porque ele demanda algum trabalho, mas é um trabalho que em si, ele contém um prazer, que é o prazer da pesquisa, que nós somos todos estudantes de história, então nós escolhemos estudar aquilo que nos dá mais prazer, eu imagino. Então, mas ele não é aquela coisa, porque geralmente, às vezes, o aluno, durante a graduação, ele está mais acostumado com aquilo de você ler um texto, o texto, geralmente, o professor ele encaminha a aula para algumas questões mais fechadas, então, e como o professor ele tem muita experiência em desmembrar textos, em desmembrar teses, o aluno, às vezes, tem uma percepção que pode ser um pouco fácil, um pouco rápido, né? Principalmente aquela coisa do engenheiro de obra pronta, né? Quando você só está desmontando, parece ser mais fácil do que foi para chegar lá. O segundo caminho seria quando você pensa, primeiramente, num tema, depois você vai buscar um corpus documental, você vai buscar um ferramentário que vai conseguir te responder esse tema, né, de alguma forma, e então, com a leitura, você vai chegar no objeto recortado de novo. Eu acho que, pelo menos eu não dou conselho para ninguém, né? Mas assim, se eu pudesse falar o que a minha experiência se comprovou mais positiva, foi o primeiro caminho, né?
partir de um corpus documental que geralmente vai ser o seu orientador que vai te oferecer, né? Quando você vai chegar, o seu orientador já tem um tema de pesquisa consolidado, já possui um bagageal de fontes que ele consegue dispor, te indicar ou não, né? Então ele consegue te oferecer de acordo com mais ou menos, às vezes, algum interesse, alguma conversa prévia, foi mais ou menos assim que aconteceu comigo, né? E através da leitura desse corpo documental que você vai conseguir, né, pensar num tema e depois do tema pensar no objeto. Eu acho que o segundo caminho ele tem alguns problemas, porque geralmente algumas pessoas não conseguem encontrar, às vezes, um corpo documental que o tema exige, porque que aí nós voltamos naquela questão do Paul Venn, da falta de um questionário, de um bom questionário para olhar para a história. Então, como muitas vezes nós não temos isso, só que nós não percebemos essa falta, nós não nos damos conta da falta desse questionário, nós achamos que aquele tema que nós pensamos a priori é um tema importante, principalmente porque a Suzane já adiantou muito em relação a gostos, às vezes às vezes algum gosto que surge na história, às vezes surge até vindo de outras questões, de outros aspectos da vivência, mas ele é sempre mais, eu acho, mais tortuoso esse caminho, acho que dá mais trabalho, e geralmente, eu acho que todas as barreiras, né, todas as questões todos os problemas que nós encontramos para criar um objeto, nesse caminho ele é potencializado, né? Então, agora que eu já abordei basicamente, né, o que é o objeto histórico, o que é o objeto de pesquisa, e mais ou menos esses dois possíveis caminhos de como alcançá-lo, agora eu vou entrar propriamente dito na proposta do projeto, que é mais ou menos contar a minha trajetória de pesquisa e pensando sempre nessa questão de como foi a trajetória para chegar a um objeto de pesquisa, né? Eu começo, como eu tinha mencionado anteriormente, pela questão da iniciação científica, que, ao meu ver, é um dos momentos mais importantes da formação de um pesquisador. Eu acho que eu tive a oportunidade, né, de participar da iniciação científica em vários níveis, porque quando eu ingressei na Unesp, eu pedi a Bolsa BAE, que na época, né, ela era menos de extensão e mais de pesquisa, então, assim, o que era pedido nessa época era que você encontrasse um professor que te orientasse, que você trabalhasse na formulação de um projeto de pesquisa, né? Então, era isso que você pediu, que era através disso que a gente conseguia a bolsa. E desde o meu primeiro ano, desde 2012, eu me orientei com a Suzane, desde o começo, eu pedi orientação com a Suzane, ela compreendia perfeitamente qual era o estágio, então também é muito importante, que o orientador ele compreende quais são os estágios do aluno, né? A Suzane sempre teve um olhar muito clínico para isso. Então, as primeiras tentativas, né, de algum resultado de pesquisa eram basicamente grandes resumos de obras lidas, que eu tentava dar alguma coerência, mandava para ela muito pacientemente corrigia isso, né, para eu conseguir entregar para a Unesp, para conseguir ter um andamento da bolsa. Ao longo de tudo isso, a Suzane ela sempre deixou muito aberto que, caso o aluno quisesse continuar, no caso a gente conseguia manter essa comunicação, e eu tive 2 anos dessa iniciação científica inicial, que a gente consegue pela BAE, então começou a tentar pensar na ideia de outro tipo de iniciação científica, que geralmente é essa que é por onde as pessoas começam, que é a PIBIC, que é um projeto muito vinculado a um projeto maior do professor, né? O professor ele cria um projeto de pesquisa maior que cabe vários subtemas, e a Suzane, nesse momento, se não me falha a memória, o projeto era sobre a relação dos escritos e da memória, também já tocando um pouco na moral, mas ainda era uma questão mais da memória, né? E aí foi quando começou a surgir os problemas de
formar uma pesquisa, né? Porque foi nesse momento que foi demandado que eu criasse um projeto de pesquisa, mesmo que um projeto de pesquisa menor, mais sucinto, né? Mas eu precisava ter algo que pesquisar. Então, através dessas leituras, né, eu criei várias ideias, uma sucessão de ideias, né? Inclusive isso é uma coisa que também é comum, esse uma certa pressa, né, de formar a ideia logo, porque a gente acha que na iniciação científica que o projeto, na verdade, acho que muita gente acha isso ao longo de toda a formação, mas na iniciação científica isso é mais presente, que nós achamos que o projeto é algo que tem que ser feito rápido, que ele deve ser quase uma coisa que você precisa cumprir, porque o que importa é a feitura da pesquisa, né, é o trabalho final. Só que o que não escapava nessa época é que a iniciação científica, o principal projeto, o principal objetivo dela é que o aluno crie um projeto de pesquisa. E é isso que a Suzane sempre deixou muito claro para todos os alunos dela, embora às vezes a gente não quisesse ver, mas é isso, né? A iniciação científica ela serve basicamente não para você fazer um projeto, não para você fazer uma monografia, sim, acaba criando isso no final, né? Dando esse resultado, mas eu acho que a principal qualidade da iniciação científica é que o aluno aprenda a fazer um projeto, né? E nesse primeiro momento, onde ainda não é um projeto de pesquisa completo, a ideia era, inclusive, lendo o e-mail que a Suzane mandou, era me enviem um objetivo de pesquisa, né? Eu tentei 2 vezes essa bolsa. A primeira foi de novo, através daquelas minhas leituras bibliográficas, eu pensei num tema sobre cavalarias, algo assim que eu acho que muitos pensam no primeiro momento, quando estou estudando. Eu já desde o começo fui para a Península Ibérica, tendo em vista a questão da língua, né, que a Suzane também adiantou. Esse primeiro ano não consegui. No segundo ano, eu já tinha uma maior imersão nos temas, e a Suzane já tinha me passado algumas fontes, das quais eu escolhi essas duas. São 2 relatos de viagem, né, que eu cliquei, Barrada Tamorlã e o Andanças e Viagens de um Rio Espanhol. E a Suzane tinha um projeto, a Suzane já tinha uma trajetória de pesquisar viagens medievais. Eu achava isso muito interessante, e eu comecei a ler essas fontes, e aí eu tive a minha primeira ideia de trabalhar, que era a ideia de trabalhar o espaço. E eu pensei naquele momento que eu tinha praticamente descoberto a roda, né? Então eu fui para a Suzane, falei que não tinha que estava formatando o projeto de pesquisa, e aí consegui recortar um pouco mais para descrições do espaço. Então eu achava que aquilo era realmente, eu tinha realmente chego num projeto final, né, de um objetivo realmente. Só que eu tive a oportunidade de um colega, que na época estava no doutorado também com a Suzane, ler esse esboço de projeto, de objeto de pesquisa, e ele me chamou para conversar. Na época, era uma vaga só, e quem estava escutando leu, o Rodolfo eu, né? E nós dois fomos conversar com esse nosso colega, e ele começou a explicar, ele conseguiu explicar um pouco melhor para a gente, e acho que a gente conseguiu perceber qual era o problema. Que eu não conseguia perceber que, quando eu pensava na descrição do espaço, eu estava pensando num mundo de possibilidades. Só que ao mesmo tempo, e eu achava que só que eu entendia que o objeto histórico ele tinha que ter uma certa amplitude, porque senão eu ia falar só de uma coisa. Então, acho que meu medo era que, no final das contas, eu escrevesse 5 páginas sobre um determinado assunto, né? Então, através da conversa, de novo, ainda não era o iniciação o trajetórias, mas foi uma conversa mais informal com o Rafael, que hoje é pós-doc, mas através dessa conversa informal que nós conseguimos, de alguma forma, pensar melhor. E através da leitura da fonte, que eu comecei a perceber que eu precisava ter um filtro para ver o espaço. Então, se eu queria ver a descrição do espaço, eu precisava pensar em algum tema dentro dessa descrição do espaço, algum aspecto menor, o qual eu conseguisse perceber. E, pela leitura e nesse primeiro momento, pela recorrência de descrições, eu pensei justamente nessa questão da descrição dos perigos,
pensando no primeiro momento, as questões dos perigos em relação ao espaço, ou seja, o mar, as estradas, né, a dificuldade de transpor uma montanha no Oriente, a dificuldade de atravessar o Mediterrâneo. Então, eu pensei nessa questão dos perigos, e foi graças a isso, né, que eu consegui a bolsa. O Rodolfo também pensou num projeto, como ele já adiantou na fala dele, ele pensou no projeto dele também recortado em relação à questão da confissão e da excomunhão, mas acabou que eu consegui pegar a bolsa, a Suzane teve que recorrer a umas questões mais técnicas para dar, porque os dois tinham conseguido, nós dois conseguimos alcançar, né, o objetivo de criar um objeto histórico. Então, esse foi o primeiro passo que eu consegui. Aí sinceramente, hoje eu ainda posso falar que eu ainda tinha um receio de trabalhar só isso. Eu achava que eu precisaria de mais coisas para um objeto um pouco mais audacioso para criar, por exemplo, na época, né, o primeiro desafio, que era uma monografia, né, um TCC um trabalho de finalização de curso. Eu achava que eu precisava de algo mais, mas eu fui trabalhando através desse olhar mais focado, eu consegui ler melhor essas fontes, né? E através desse olhar circunstancial, desse olhar mais fechado, eu comecei a perceber que existiam os perigos, eles não acabam nos perigos, né? No caso, para usar o exemplo do meu objeto, eles fazem parte de uma série de aspectos correlacionados que a fonte descreve. Um homem, de um determinado período, ele não pensa só no objeto, né, quando ele vai descrever. Então, quando aqueles homens estavam descrevendo a viagem e descreviam os perigos, eles não estavam descrevendo os perigos apenas pelo perigo, mas sim dentro de uma série de outros aspectos que eu comecei através desse olhar mais focado, eu comecei a desvendar essas correlações que os perigos me davam, né? Então, eu consegui, através disso, formar um projeto de pesquisa propriamente dito, né, com o da FAPESP, que tem o título que eu apresentei no começo, que foi com ele eu fiz o meu TCC e terminei essa parte. Então comecei a pensar no que seria o meu projeto de doutorado, meu projeto de mestrado, né, mais um projeto. Só que nesse momento eu percebi uma coisa que todo esse trabalho que eu tinha feito na iniciação científica, que eu posso chamar agora de um trabalho de base, ele abriu meus olhos para uma série de aspectos que eu conseguia ver que eram específicos do meu tema, específicos desse momento que eu trabalhava, dessas fontes e desse recorte espacial e temporal. No caso, seriam dois aspectos de maior relevância que tiveram, que foi, a recorrência, né, e a importância que os viajantes davam para as condições da viagem, né, é algo que eu comecei a perceber que é algo que circundeia toda a descrição sobre as outras terras e sobre a prática da viagem, né, sobre a missão. E, em segundo lugar, também, eu descobri que em Castela existiu, durante a primeira metade do século XV, existe uma especificidade em questão dos viajantes, que todos os viajantes que Castela tinha, que produziram algum tipo de relato de viagens de maior fôlego, todos eram pertencentes à nobiliarquia. O que, em outros momentos, quando você olha outros reis, por exemplo, você vai ter uma presença maior de clérigos, de frades. Wesley, se você puder avançar um pouquinho, porque a gente já está com 35 minutos de fala, para deixar um tempo mais para as perguntas, tá? Ah, tá, nossa, eu acho que eu perdi um pouco de tempo, desculpa. Mas então, graças a isso, essa questão, eu consegui recortar um objeto para trabalhar no mestrado, e que entre esses dois aspectos eu trabalhei justamente as condições das viagens, né? Mas ainda usando essa questão da especificidade desses viajantes como uma justificativa do meu trabalho, e através desse olhar ainda mais circunscrito, eu consegui perceber que existia
um leque de opções de trabalho. Então, através da viagem, eu consegui, através das condições da viagem, eu consegui perceber que eu conseguia trabalhar com questões como alimentação durante a viagem, a alimentação das terras estranhas, a relação com os outros povos, a relação com o meio ambiente, a forma como a prática da viagem se relacionava à visão que os viajantes tinham dos reinos visitados. Então, eu consegui, através, de novo, desse objeto que eu consegui, que eu formatei, de certa forma, é o mesmo, ainda era um pouco objeto muito parecido com o que eu formatei na iniciação científica. Eu consegui pensar no projeto de mestrado, o projeto de mestrado eu consegui ter uma imersão maior, com um número de fonte maior. Eu consegui também buscar outras fontes que respondiam também às questões. Eu comecei a perceber que crônicas falavam sobre viagens e falavam sobre os perigos da viagem, sobre as condições da viagem e sobre o que era esperado. Então, eu consegui pensar num leque maior de possibilidades de trabalho, que quando eu terminei o meu mestrado, né, esse é o mestrado, com as fontes principais e o meu objeto, eu consegui fazer uma mudança um pouco mais brusca na forma de trabalhar, que é o meu doutorado, o projeto de doutorado, onde eu estou agora, né, meu projeto de pesquisa atual, que foi inverter um pouco os polos e não mais ver o que os viajantes falavam apenas sobre os outros mundos, sobre as outras terras, mas ver o que as terras pensavam, o que um reino específico, seria o Castela, pensava sobre a viagem e como a legislação, no caso, que eu busco através das fontes legislativas, elas conseguem pensar tanto a viagem enquanto também a normatização do próprio espaço de Castelo, que nesse momento, entre o século XIV e o XV, que eu fiz esse breve recuo, né, eu consegui perceber que é um momento de maior delimitação de fronteiras, é um momento onde o próprio espaço, a percepção do espaço do reino, do território de Castelo, passava por algumas modificações, e graças a isso, aliado a esse foco, ao objeto inicial, que é sempre pensar as condições da viagem e as estratégias de se viajar, eu consegui perceber uma relação com, de alguma forma, aquele meu primeiro objetivo, que era o espaço, a descrição do espaço, né? Como você concebia o espaço. Então, mas sempre pensando nisso, né? O que possibilitou eu chegar no doutorado e conseguir criar um objeto de pesquisa agora que eu acho um pouco mais robusto, tanto a questão do número de fontes, como o recorte temporal, ele é mais abrangente, só foi possível graças quando eu consegui pensar um objeto circunscrito. E através dele, eu ter uma maior imersão dentro do meu tema e perceber todas as correlações que aquele objeto tinha. E através dessas correlações, eu consegui pensar em novos temas de pesquisa, em como melhorar minha pesquisa, como transformar a pesquisa com ela ter, sim, outros temas que amparavam o tema principal, né? O objeto principal amparado por uma série de outras questões, né? Então, tudo graças a essa questão de ter esse objeto focado, né, sem pensar na pesquisa enquanto fruto de um objeto de um objeto mínimo, né? Uma questão de uma escala que o primeiro maior pode ser mais reduzido, mas que possibilita um olhar mais amplo sobre a própria história, né? Como eu perdi um pouco no tempo, peço desculpa, eu achei até que estava indo meio rápido, mas eu termino minha fala aqui. Eu trouxe também algumas reflexões sobre ferramentas de pesquisa de bibliografia que eu queria abordar, mas elas, como eu vou postar no Classroom todos os links dessas ferramentas, que são sites onde vocês podem procurar bibliografia especializada tanto em português como em outras línguas,
são seis ferramentas, as mais conhecidas, para que é aquela questão que eu coloquei no começo, que é importante, né? Você olhar para suas fontes através de um amparo da bibliografia, né? Então eu não vou entrar propriamente dito nessa questão, porque também eu ia só mostrar e falar um pouco sobre cada site, mas os sites eles são muito bons, são aplicativos. Então eu vou postar os links no Classroom, e, de novo, mais uma vez eu peço desculpa pelo adiantado da hora, e encerro minha fala aqui, e agradeço a todos. Muito obrigado. Agora eu vou passar imediatamente a palavra para o Thiago Henrique Alvarado. Ele também é graduado e mestre em História na Unesp de Franca, e ele também desenvolve o seu doutoramento na área de História Medieval com financiamento da FAPESP. Ele é autor do livro Vestidas e Afeitas para Serem Virtuosas, As Mulheres na Castela dos séculos XIV e XV. É pesquisador do grupo Escrito sobre os Novos Mundos, que é sediado na Unesp, e do grupo Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, sediado na Unicamp. Trabalha a história medieval da Península Ibérica, história do direito da justiça, ordenamentos do comer e do vestir em Castela e Portugal, história da alimentação, das vestimentas, e hoje vai nos falar justamente sobre isso, com a apresentação intitulada Modos à Mesa e Modos de se Vestir na Idade Média, História do Cotidiano e História da Moral. Muito obrigada, Thiago. Boa tarde a todos. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de parabenizar e agradecer às professoras Carol e Suzane pela iniciativa do evento e pela possibilidade de partilhar um pouco da minha trajetória de pesquisa. Aproveito também para cumprimentar todos os ouvintes que nos acompanham. Eu dividi a minha apresentação, intitulada Modos de Vestir, Modos à Mesa e Modos de se Vestir na Idade Média, História do Cotidiano e História da Moral, em duas partes. Vou projetar para vocês. Então, como a Carol já adiantou, realizo desde 2017 a pesquisa de doutorado sobre as ordenanças do comer e vestir, Castela e Portugal dos séculos XIV e XV, sob a orientação da professora Suzane, e com financiamento da CAPES e da FAPESP. Nessa primeira parte da apresentação, eu vou realizar uma breve exposição da minha pesquisa, e na segunda eu destacarei algumas das possibilidades de pesquisa sobre o comer e vestir, ressaltando, entre elas, aquelas relativas aos seus aspectos morais. Alinhado ao grupo temático, Escrito sobre os Novos Mundos, uma história da construção de valores morais em língua portuguesa, a pesquisa que venho desenvolvendo procura compreender como as sociedades castelhana e portuguesa ordenaram o comer e o vestir. Em linhas gerais, abordo a construção e a difusão de determinados modos de comer e se vestir em Castela e Portugal nos séculos XIV e XV, por meio de crônicas, leis e tratados. Sem a pretensão de abordar todos os aspectos relativos ao comer e ao vestir, selecionei algumas das situações que foram regradas, ordenadas, e que forneciam parâmetros de condutas apropriados aos cristãos e aos diferentes estados, como, para citar algumas, o cerimonial e os modos à mesa, a importância dos alimentos e dos vestidos para a constituição das comunidades, para a diferenciação entre cristãos, judeus e mouros e para ordenar a própria comunidade. A tese em andamento amplia temática espacialmente a pesquisa que desenvolveu um mestrado sobre as vestimentas e os adornos das mulheres em Castela nos séculos XIV e XV, incorporando as regras sobre o comer e agregando uma perspectiva comparada com Portugal. Por meio de determinados recursos da história comparada, como analogia e associação de fatos, procura analisar como dois reinos com características mais ou menos similares e que tiveram relações estreitas, nem sempre amistosas, responderam a situações semelhantes no que diz respeito ao comer e ao vestir, e deram a essas questões respostas ora convergentes, ora divergentes. A escolha pelos dois reinos se deu nesse sentido por diversas aproximações entre ambos nesses séculos finais da Idade Média, fosse pela circulação de escritos de um reino para o outro, contribuindo para difundir determinados valores comuns ao comer e ao vestir, fosse pelas alianças matrimoniais, fosse ainda pelo estabelecimento de um cerimonial à mesa cada vez mais comum aos dois reinos. Em relação à seleção dos dois objetos de estudos,
ela se deu tanto em decorrência de uma aproximação estabelecida na própria documentação da época, entre o comer e o vestir, sendo comum que ambos fossem apresentados ao mesmo tempo ou na sequência do outro, quanto, e mais importante, por responderem a problemáticas morais comuns e por serem elementos identificadores de certa ordem do mundo. Afinal, comer e vestir eram necessidades naturais que precisavam ser satisfeitas virtuosamente, sob a temperança e segundo os desígnios divinos. Nesse sentido, para além de serem necessidades naturais, o comer e o vestir congregavam outras funções além de nutrir e proteger os corpos, como, por exemplo, a distinguir grupos, modos de vidas e religiões. Em todos esses aspectos, é possível observar, a partir das próprias definições dadas pelos homens da época, diversos valores que remetem a uma ordem vista como boa, proveitosa e conforme a vontade divina, e que devia ser preservada tanto por laicos quanto por eclesiásticos. Não à toa que, para discorrer sobre a importância de se cobrir honestamente ou comer carne, por exemplo, esses homens tenham recorrido à interpretação bíblica com o intuito de compreender os desígnios divinos para essas necessidades e, diante disso, estabelecer os modos virtuosos para seus contemporâneos e futuros leitores ouvintes satisfazê-las, sem resultar em ofensa a Deus e aos demais cristãos. Tratava-se, pois, de uma ordem que se manifestava não apenas em questões mais amplas, como a distinção na qualidade, na quantidade dos alimentos e dos vestidos entre as pessoas dos diferentes estados, naturalmente sempre maiores, melhores e mais abundantes aos homens mais preeminentes, mas igualmente em elementos que poderíamos hoje considerar banais, tais como, por exemplo, a ordem para se sentar, o lugar que cada um deveria ocupar à mesa, o formato e o comprimento das vestes. Aqui no caso, por exemplo, é uma iluminura representando o casamento do rei de Portugal, Dom João I, com Dona Filipa de Lencastre. Como se pode observar, as diferenças entre os estados se manifestam pelas vestimentas. No caso, a futura rainha, com um vestido longo e suas damas de companhia carregam, elas próprias têm vestidos longos, mas relativamente mais curtos que o da rainha. O clero com uma vestimenta longa, os seculares com vestimentas curtas e o rei também com uma vestimenta longa e, aqui no caso, para identificá-lo, o uso da coroa. Ter os vestidos longos era importante para todas as mulheres, pois era símbolo de honestidade, princípio que também valia para o clero e remetia à noção de que ela, a mulher no caso, devia ficar em casa, enquanto os varões poderiam tê-los mais curtos para buscar as coisas de fora. Trazer os vestidos arrastando, no entanto, como aqui no caso da Dona Filipa, ainda que com certa reprimenda das mulheres, dos moralistas, era próprio das grandes senhoras, que podiam gastar grandes somas neles e contavam com criadas para carregá-los. De todo modo, foram muito recorrentes as leis que determinavam o comprimento, a qualidade e o valor, entre outros atributos das roupas. Portanto, era uma questão que, para além de aspectos técnicos das próprias vestimentas, foram balizadas por intervenções jurídicas e morais. A importância de preservar a correlação e a distinção entre as pessoas, os alimentos e vestidos que remetiam, vale reiterar, a uma ordem considerada proveitosa, evitava gastos excessivos, evitava as confusões entre pessoas de estados diferentes e dava a conhecer a hierarquia, e que decorria da própria vontade divina, era tal que motivou seculares e eclesiásticos ao longo dos séculos XIV e XV, por meio de um conjunto documental, composto por leis, crônicas e tratados, a definirem parâmetros jurídicos e morais pelos quais os homens deveriam se conduzir em relação ao comer e ao vestir. A minha pesquisa incide, portanto, mais sobre a construção de determinados pactos referentes aos modos de vestir e de comer que sobre a alimentação e o vestuário propriamente ditos. Trata-se, assim, de uma história moral do comer e do vestir em Castela e Portugal dos séculos XIV e XV. Mais precisamente,
de uma história das leis e regras morais sobre o comer e o vestir. Dito isso, é importante destacar que, em decorrência da perspectiva adotada, interessa-me mais analisar quais foram os valores rememorados que discutir se essas leis e regras foram ou não obedecidas. Evidentemente que elas trazem certa idealização, porém elas, pela recorrência, pela difusão e mesmo por constar nas decisões jurídicas e pragmáticas, elas dispõem de uma eficácia sociopolítica e histórica. Portanto, são passíveis de serem estudadas e são passíveis de serem enquadradas num conjunto documental que nos forneçam informações importantes sobre determinada época, para compreender, portanto, como determinados valores foram rememorados e difundidos para a instrução dos homens de Castelo e Portugal, do período em relação ao comer e ao vestir, analisa uma série documental composta por capítulos de cortes, que eram reuniões em que participavam o rei e os representantes das cidades, do clero e da nobreza, outras leis diversas, ordenamentos pragmáticas, e escritos diversos, basicamente tratados e crônicas. Apesar de certas particularidades de cada tipo de texto, esse conjunto documental guarda diversos elementos comuns, como de contribuir para a fixação de determinados valores, valores esses que foram persistentes sobre o comer e o vestir e eram tidos por proveitosos e bons para a sociedade. E aqui eu trouxe para vocês duas citações, uma de um jurista do final do século XV e outra que era de um bispo de Silves, em Portugal, em meados do século XIV, e apenas para apresentar um pouco das correlações possíveis. Aqui na primeira é uma adição que o jurista fez a uma obra, teve uma larga difusão e o uso durante toda a Idade Média, e mesmo o período moderno, que são as 7 partidas do século XIII, em que ele diz que a lei ama e ensina as coisas que são de Deus, e é fonte de ensinamento e mestra de direito e de justiça e ordenamento de bons costumes e guiamento do povo e de sua vida, e é para homens e mulheres, e é guarda do rei e dos povos, e é geral a todos. Aqui na segunda passagem, já do bispo, em um tratado, que hoje nós chamamos, um tratado chamado Espelho dos Reis, em que ele fornece várias instruções para como o rei deveria se conduzir, temos a seguinte passagem: ora, cultivar essa justiça é o sumo bem desta vida. Porém, as leis que os reis sancionam devem ser tais que contribuam para tornar os homens bons e virtuosos. De outro modo, não são leis, mas corrupções de leis. Por conseguinte, a intenção do rei, juiz e legislador deve tender a que os súditos vivam segundo a virtude. E como a professora Suzane mencionou, e o Asna acabou de mencionar também, nós temos que pensar as correlações entre passagens como essas, que são amplas sobre a justiça, e articulá-las, quando possível, com a documentação que nós trabalhamos. Por isso, a próxima passagem que eu apresento já também do final do século XV. Ele é de um religioso e que foi confessor da Rainha Isabel e escreveu um tratado contra as demasias no comer e no vestir. E ele diz o seguinte: é de saber que os prelados e regedores dos povos e comunidades, tanto eclesiásticos quanto seculares, podem e devem ordenar e pôr lei e leis acerca dos trajes e ainda acerca dos comeres. É certo que o ofício dos prelados e governadores eclesiásticos e seculares é procurar com toda diligência e estudo que os cidadãos a eles sujeitos sejam justos, virtuosos e bons. Portanto, para Talabeira e uma concepção muito próxima a que juristas e outros tratadistas tinham, de que as leis elas eram boas e as leis elas possuíam uma dupla finalidade, castigar os maus e beneficiar os bons. Desse modo, elas, para atender essa finalidade de tornar as pessoas virtuosas, era passível, inclusive, de você intervir em questões que hoje nós poderíamos achar curiosas, como é o caso das vestimentas e da alimentação.
mas que para eles tinha um fundo moral e que remetia a uma ordem, que era uma ordem, como dito, boa, justa, e que remetia à própria criação. Feita esta breve exposição, passo a descrever algumas das possibilidades de análise sobre o comer e vestir na Idade Média, apontando ao final aquelas que tenho adotado em minha trajetória de pesquisa. Como destacado pela professora Suzane e anteriormente pelo Aslan, o interesse temático serve como ponto de partida para uma pesquisa. Para torná-lo viável em uma pesquisa histórica, para além da seleção documental, é necessário delimitar a temática e especificá-la espacial e temporalmente. As possibilidades de análise sobre a alimentação e vestuário são, portanto, amplas e dependem tanto da perspectiva do historiador quanto das fontes a serem analisadas, pois é preciso ter sempre em mente que determinados aspectos são possíveis de serem analisados em um conjunto documental e não em outro, dadas características próprias que, às vezes, os documentos nos impõem. Aqui, por exemplo, no campo da alimentação, o pesquisador poderia, por exemplo, analisar a produção agrícola, escolhendo um produto ou outro, como o pão e as variedades de cereais com que era produzido, a criação de animais para consumo, o abastecimento e a conservação dos alimentos, a culinária, os gostos, os alimentos vedados a determinadas pessoas, os alimentos saudáveis e prejudiciais, os incentivos para a produção agrícola e para o enfrentamento de secas e carestias, o abastecimento e a conservação de alimentos, como eu mencionei, as escolhas dos alimentos segundo diferenças religiosas e de status, os excessos, a gula, as mínguas, a fome, os jejuns e as abstinências, os atributos simbólicos atribuídos a determinados alimentos, o pão de trigo e o vinho como símbolos da Eucaristia, por exemplo, os atributos pagos em espécie ao senhor eclesiástico ou leigo, como se apresenta nesta carta de foro, em que se define a quantidade de alimentos a serem entregues ao rei, a dietética, a relação entre os alimentos e a saúde, entre muitos outros. Para cada uma dessas opções, há de se efetuar o levantamento documental e compreender as implicações de cada abordagem. Portanto, dentro dessas tantas possibilidades, é preciso proceder a uma seleção cada vez mais rigorosa e justificada a partir do conjunto documental. Em relação, por exemplo, se a prioridade é de compreender, por exemplo, a produção agrícola ou o pagamento de tributos em espécies, os documentos administrativos e jurídicos fornecerão mais informações que um tratado moral. No entanto, este fornecerá informações relevantes sobre as condutas dos homens que perpassam o cumprimento desse ato, como a importância da lealdade, da obediência e do pagamento dos dízimos. No campo do vestuário, as possibilidades são igualmente diversas. Pode-se abordar a confecção das vestimentas, a cultura têxtil, as mudanças e as introduções de novidades nos trajes, tanto em seus aspectos materiais quanto morais, como o surgimento da roupa curta masculina em meados do século XIV, que provocou inúmeras queixas dos moralistas, ou tentar compreender como essas mudanças no vestuário trazem implicações técnicas. Muitas vezes as roupas curtas são apontadas como decorrentes da própria mudança das armaduras, ou outras vestimentas que surgem, que também foram criticadas, como é o berdugo, que era uma vestimenta muito longa das mulheres, que foi alvo de críticas dos moralistas, resultando inclusive em excomunhão, e mesmo das camisas masculinas com as golas bordadas, porque era visto como um aspecto feminino. São elementos que, a depender da abordagem pretendida, elas podem nos fornecer e abrir caminhos diversos. Eu peço desculpas, acabei esquecendo de colocar as indicações dessas imagens. Nas duas primeiras são registros materiais sobre as vestimentas, são registros mais raros, porque muitas vezes as vestimentas elas eram passadas de gerações para gerações, ou seja, a vestimenta era uma espécie de tesouro da família, e eram os itens mais caros comprados, e muitas vezes depois poderiam ser revendidos ou doados. Portanto,
somado a isso, a própria vulnerabilidade desse tipo de material, ela se perde com o tempo. E abaixo também de um livro de Ores, coloquei aqui para destacar algumas possibilidades, como a iconografia, e mesmo se fosse abordar imagens, você é preciso selecionar mais ou menos quais são os documentos em que você vai buscar essas informações. O livro de Horas eram pequenos livros em que tinha um conjunto de orações que a pessoa fazia durante o dia. No caso, essas duas primeiras imagens são do século XIII e que são possíveis de serem visualizadas na Real Biblioteca do Palácio, na Espanha. Outras formas de abordagens incluem outros documentos, como, por exemplo, a arte funerária. No caso aqui é um detalhe da estátua funerária de Dona Isabel de Portugal, Rainha de Castela, localizada no sepulcro da Cartusiana de Miraflores, na Espanha. Vocês podem notar que nessa arte funerária, em que você poderia abordar tanto os aspectos da técnica, e podem ser também analisados as introduções de novidades nos trajes. No caso aqui nós temos várias aberturas chamadas manguitos, em que você permite observar a roupa que estava por baixo, ou seja, as roupas elas têm um caráter de exibição. O que mais podemos analisar no vestuário? Podemos analisar a confecção das vestimentas, a cultura têxtil, como diz, como sinais de identificação de modo de viver, leigos, clérigos, religiosos, diferenças entre os sexos, de estatutos, as vestimentas dos cavaleiros, dos mercadores, das ordens religiosas, mendicantes, de determinadas práticas religiosas, as diferenças entre cristãos, judeus e mouros, os usos de diferentes trajes conforme as ocasiões, os pecados cometidos pelo excesso de cuidado, de ostentação e no enfeitar, entre tantas outras, que muitas vezes não se limitam às vestimentas, como é o caso das cores, que são impregnadas de valor simbólico na Idade Média e que traduzem também diferenças entre os estados. E também uma análise dos diversos ofícios ligados à confecção das vestimentas, entre outros. Por exemplo, se o interesse é compreender como castelhanos e portugueses se vestiam na Idade Média, a iconografia, os vestidos, né, como disse, mais raros, as artes funerárias também podem ser utilizadas, e são algumas das possibilidades nas quais podem agregar descrições textuais. Cada uma dessas possibilidades exige o manuseio de uma ou mais fontes, bem como sua justificativa, e permitem, igualmente, como é a opção que eu faço, uma análise moral, uma abordagem sobre os valores e mesmo os vícios no vestir. No meu caso, eu utilizo as fontes textuais, como as leis, as crônicas e os tratados, por fornecerem melhores descrições e indicativos mais detalhados sobre as regras para se vestir e os valores morais associados ao trajar. Nada impede, porém, o recurso a outros documentos, desde que justificada a pertinência para a questão que queremos responder. Evidentemente, tais observações acerca do manuseio das fontes servem para outros períodos e objetos. Para finalizar a minha exposição, gostaria de trazer também alguns exemplos de vestimentas e também do comer, e que trazem algumas informações sobre essas regras, essas diferenciações, essa ordem no vestir e no comer. Na imagem seguinte, temos aqui um quadro português, pintado por volta de 1470, por Nuno Gonçalves, conhecidos atualmente como painéis de São Vicente, em que você tem o santo, nas imagens principais, rodeado por uma série de personagens, algumas personagens históricas, outras mais questionáveis, como, por exemplo, como é atribuído ao infante Dom Henrique, entre outros que são identificados não sem alguma controvérsia, mas o mais importante que eu gostaria de destacar aqui
é como você tem diferentes personagens de diferentes estados cujas vestimentas traduzem a maneira de viver. Temos religiosos, temos membros de outras religiões, temos dignidades clericais, temos os nobres, temos também algumas diferenças, por exemplo, a mulher casada, em geral, ela deveria trazer a cabeça coberta, como um sinal de, a partir da leitura paulina, de que ela estaria sob o poder do homem, entre outras características que tanto poderiam ser analisadas por uma história da vestimenta, quanto por nos ajudar a pensar essas diferenciações. Por exemplo, a roupa do religioso deveria remeter à penitência, por isso não poderia ser como as vestimentas dos nobres, que eram vistas como mais delicadas. Então, elas deveriam trazer uma certa aspereza, por isso, em geral, elas não eram pintadas, não eram bordadas, diferentemente das roupas clericais, em que se deveria traduzir um certo mistério e reverência, especialmente na hora da missa, entre outras características. Além disso, em relação a uma outra cena que passa a ser mais corrente, no final da Idade Média, os banquetes e os hábitos à mesa, para finalizar, eu trouxe aqui 3 figuras distintas. A primeira, ainda pertencente à crônica sobre a Inglaterra, do cronista francês Jean de Wauvrin, em que ela ilustra aqui o encontro entre o rei de Portugal, Dom João I, e o duque de Lencastre, que ocorreu em 1386, e cada uma dessas pessoas importantes, ela está identificada, além de outros aspectos, como o cetro, a questão do arcebispo de Braga, também pelas suas divisas, também pelas vestimentas, e também é possível analisar, trazer outros aspectos de uma ordem moral, de um certo ordenamento que passa a ser comum. Por exemplo, o lugar de cada um à mesa. E no caso aqui é importante destacar que o cronista português, Fernão Lopes, por exemplo, ao narrar esse mesmo evento, ele vai dizer que o rei e o duque se sentaram sem prestar atenção aos seus lugares. Porém, essa iluminura, que é posterior, ela procurou atualizar para valores correntes, sentando o rei ao centro e à sua direita a figura secular mais importante, e sucessivamente, no caso, à direita do duque, temos o condestável, que era o oficial em terra mais importante, e à esquerda, pelo que eu pude observar pelas descrições, e que são possíveis de serem conhecidas através das crônicas, nós temos as figuras eclesiásticas. Do lado, o arcebispo de Braga, estando ao seu lado outros bispos portugueses. Outros aspectos que merecem atenção é a ordem do serviço. Aqui, aparentemente, o mestre-sala, que era o responsável por conduzir e por estabelecer que tudo ocorresse bem, observar se as pessoas estavam sendo servidas adequadamente, se era dado a cada um aquilo que era devido, portanto, não poderia ser a mais nem a menos. Outros aspectos que perpassam todas essas imagens, o uso de toalhas e mantéus, que era um sinal distintivo dos grupos, dos estados mais preeminentes, e que era essencial, não se poderia comer sem, especialmente, no caso, por regras jurídicas, como a ordem da banda, que é uma ordem cavaleiresca, e que o cavaleiro estava proibido de comer sem assentar-se adequadamente, ou seja, sem utilizar toalhas, sem ter cálices de prata ou ouro, sem os seus oficiais
entre outras características. Outros aspectos importantes que poderíamos observar aqui é a presença frequente também do pão, que servia também, às vezes, de prato, sobre o qual se colocava a carne, e que, posteriormente, ao fim das refeições, eram doados aos pobres ou lançados aos cães. Uma figura recorrente nessas imagens. Outros aspectos importantes, a presença de um único talher, a faca, pois até então o garfo demorou para ser generalizado e as colheres eram utilizadas mais para os caldos e sopas, e isso exigia que as pessoas comessem com as mãos. Mesmo nesse caso, o que é preciso destacar? É que havia uma série de regras que deveriam ser seguidas. Por exemplo, não deveria, em primeiro lugar, antes de se sentar, e já tocando nesse assunto, para se sentar devia-se seguir uma ordem, devia se sentar primeiro o mais importante, e outra ressalva antes de prosseguir, é que, comumente, o rei comia sozinho, cedendo à sua mesa apenas em ocasiões mais solenes. Aqui, no caso, é uma cena de uma caça, mas que também era comum nos próprios palácios ou em suas casas. Seguido, na verdade, rodeado por diversos oficiais. E mesmo, no caso dos reis, dos grandes senhores, era comum que comessem separados até da própria rainha. Outros aspectos, então, relacionados ao que havia dito sobre o uso das mãos. Primeiramente, devia lavar à frente de todos, todo mundo deveria ver. Você deveria prestar atenção à sua postura, evitar ficar inclinado à mesa, pois isso era um sinal de que você queria tudo para si. Você deveria pegar apenas com alguns dedos e não com a mão toda, porque você poderia demonstrar que queria tomar mais do que era preciso. Não estender os braços para pegar aquilo que não estivesse ao alcance, entre todos os outros aspectos. Além disso, um aspecto que vale destacar é que muitas vezes o prato era repartido, e essas recomendações elas ganham maior relevância, pois ao repartir, ou seja, comer comum, que era uma característica comum, você tinha que ter esse certo comedimento. Então são essas regras, entre outras, as quais eu venho trabalhando na minha dissertação, na minha tese, e que eu tentei procurar aqui, demonstrar para vocês as diversas possibilidades, trazer também aspectos da ordem moral para alimentos que seriam comezinhos, como comer e vestir, e que mereceram a atenção de eclesiásticos e leigos, que determinaram certas regras e leis por meio de tratados, crônicas, que também registravam esse conjunto de regras, entre outros elementos. Então, gostaria de agradecer a atenção de todos. Espero que pela apresentação, ainda que realizada de modo mais geral, sobretudo os estudantes da graduação, tenham compreendido um pouco das implicações de diferentes abordagens e possam se interessar por essas temáticas. Muito obrigado. Muito obrigada, Tiago, pela apresentação. Eu abro imediatamente para as questões. Por favor, se manifestem nos comentários. Rodolfo, por favor. Olá, boa tarde. Bom, acho que está dando para ouvir, né? Boa tarde, agradecer a apresentação dos dois, do Aslan e do Tiago. A minha pergunta é uma pergunta mais geral, que eu acredito também que acaba sendo um problema para as pessoas que estão começando a pesquisa, né? E é uma dúvida que eu praticamente me questionei bastante durante a graduação e que, com o passar do tempo, eu acabei me afastando um pouco mais das questões, mas que com a apresentação tanto do Aslan quanto do Tiago me fizeram um pouco lembrar desses problemas e talvez até dar a oportunidade tanto para o Tiago quanto para o Aslan, talvez, falar um pouco mais sobre os objetos deles, que é em relação a esse trabalho com tipos de documentos diferentes, né? Até a primeira
até porque eu acho que durante toda a trajetória nós vamos encontrar coisas diferentes, apresentar aspectos diferentes, interpretações diferentes, mas na semana passada a gente acabou vendo a utilização de um gênero de documento, a análise, né, em cima de um gênero de documento e o domínio que necessita para isso, e hoje a gente viu que vocês dois, principalmente vocês, trabalham com gêneros diferentes, né, gêneros prescritivos, gêneros descritivos, o Asa agora no doutorado que trabalha mais com a questão de leis e relatos de viagem, então tenta mostrar mais ou menos como esses dois gêneros se identificam, o Tiago com tratados e também documentos de leis. Então, mais ou menos, a minha pergunta para os dois em relação a isso, como vocês conseguem justificar, pode ser inclusive dentro de um projeto de pesquisa, na hora de escrever, e articular na hora da escrita de um trabalho final, esses dois gêneros, né, e justificar a utilização desses dois gêneros. E uma questão até para o Tiago, só para rápido aqui, como acaba utilizando, além disso, uma outra forma de como você consegue configurar e justificar essa outra forma de análise, que é uma análise imagética, né? Ali é quase um pouco uma história material que sai um pouco dos documentos prescritivos e analisa, por exemplo, o processo de produção de roupa, o tipo de tecido, a forma como se costura, os adornos, do que forma esses adornos, o simbolismo desse adorno. Então, mais ou menos, como se justifica esses aspectos, como vocês, né, justificam esses aspectos, se é importante ser justificados, às vezes não é tão, se vocês acham que às vezes não é tão relevante. Então, minha dúvida é mais ou menos nesse sentido. Obrigado, Carol. Obrigado, Rafa. Obrigado, Tiago e Wasa. Tá junto, né? Assim, os agradecimentos. Mariana, você pode fazer sua questão e depois, na sequência, já abro para a Suzane. Bom, olá a todos. Eu achei as apresentações muito ricas e tenho uma questão para cada. Para o Aslan, eu achei muito interessante essa ideia dos caminhos que se percorre para a formação de um objeto. E aí você trouxe dois caminhos. E aí eu fiquei lembrando, né, dos caminhos que eu percorri, e eu sempre parti do tema propriamente. E a partir do tema tentei encontrar fontes e documentos que me dissessem acerca daquilo para chegar em um objeto. E aí esse primeiro caminho que você aponta de partir de um corpus e para chegar em um tema me parece um pouco mais difícil, não sei. E aí eu queria que você falasse um pouco mais da sua experiência de partir de um corpus e delimitar um tema a partir disso. Quais foram os referenciais nas suas pesquisas, tanto de mestrado e doutorado, de partir de um corpus para chegar em um tema, propriamente. E, Tiago, esse tema, né, do regramento do corpo por meio da vestimenta me interessa bastante, e eu fiquei pensando na hora da sua apresentação em um ponto específico. Eu não sei se isso toca e se você analisa essas questões. Mas, enfim, havia preocupação nessas leis e regras morais que você analisa de diferenciar. Isso vale tanto para vestimenta quanto para o comer, né, também, para alimentação. A vida pública da vida privada, assim, essas leis trazem essas prescrições diferentes e se preocupavam com essa questão do que se fazer, né, num cerimonial público, por exemplo, e dentro de casa. Foi isso que eu achei que poderia ser, não sei, interessante. Não sei se isso também aparece nas suas fontes. É isso. Já posso entrar, né? Sim. Bom,
Eu queria também agradecer a apresentação dos meninos, né, e parabenizar pelas questões que foram levantadas, que eu acho que inquietam a todos, mas antes de, provavelmente, colocar, não tem questões, porque a Mariana já tocou num ponto que eu ia tocar, e o Rodolfo também, mas eu queria primeiro chamar os nossos alunos da graduação, dizer a eles que, às vezes, eles estão ouvindo aqui perguntas de pessoas que já são mais experientes, estão no doutorado, no mestrado, e ficam, às vezes, com vergonha de perguntar alguma coisa que não é tão específica, tão minuciosa, mas eu queria convidá-los, né, a fazer isso, porque a ideia do curso é pensar em diversos níveis mesmo. Então, vocês podem fazer as perguntas que vocês acharem que são oportunas, né? E eu queria, então, chamar a atenção também para justamente estimular os alunos sobre isso, né? O Rodolfo já tinha, a Mariana destacou que o Aslan, ele mostrou a dificuldade, o longo processo para se elaborar as questões para a época e para a documentação, a dificuldade de selecionar a documentação. O Aslan mostrou caminhos que são diversos para você fazer uma pesquisa, então eu achei bastante interessante. E chamou atenção para aquilo que nós já tínhamos falado aqui, provavelmente na sexta passada eu não pude participar, mas certamente que os palestrantes devem ter colocado, como é complicado para a gente conseguir alcançar a tal especificidade. O Tiago, ele destacou muito bem também a importância dos aspectos, das nuances, o Aslan destacaram a importância dos aspectos, das nuances, das camadas, o Aslan falou, né, do evento histórico. Isso é muito fundamental, porque para vocês sempre para conseguirem formular alguma questão, para não ir no geral, você tem que tentar encontrar essas tais camadas, o que não é fácil, por isso que eu digo que tem que ter um percurso antes. O Tiago, ele mostrou, primeiramente, o universo do objeto dele, e aí eu só queria destacar que a pergunta dele é sobre os modos de vestir, embora depois ele tenha mostrado outras perguntas possíveis em torno das vestimentas, até para vocês saberem o que seria uma pergunta específica. Ele poderia fazer uma história da materialidade das vestimentas, mas o que interessa mais a ele são esses costumes relacionados aos modos de vestir, o que é bastante interessante. Então, depois ele foi mostrando, né, as possibilidades de abordagem, a delimitação do espaço temporal, as especificidades de documentação, que a Mariana também já contemplou na pergunta dela, o que é bastante fundamental. O Rodolfo também contemplou, só que queria só fazer uma diferenciação, porque uma coisa são as imagens, outra coisa são os elementos materiais. O Tiago tinha destacado isso, mas quando o Rodolfo falou, ficou parecendo que as duas coisas estavam um pouco como se elas fossem a mesma coisa. Então, é importante porque são caminhos diferentes também, e são algumas perguntas possíveis. Então, não tem, provavelmente, perguntas, eu só queria destacar alguns pontos que eu acho que são relevantes, e especialmente porque uma das coisas que eu acho que os dois mostraram é que nós não podemos formular perguntas para fontes que não podem responder, que não dizem sobre isso, porque isso acontece comumente, os alunos chegarem, assim, eu queria pensar como os camponeses, tentar entender como os camponeses pensavam, e a questão mas a partir do que, especificamente? Então, eu acho relevante e agradeço, é mais um comentário mesmo. Antes de passar, então, as questões para os meninos, como ninguém mais se manifestou por enquanto nos comentários, eu também vou fazer uma questão para cada um, tudo bem? E aí vocês respondem em bloquinho. Eu queria, para o Tiago, levantar uma questão que a Suzane tinha comentado na apresentação dela sobre o desvio e a norma, e é um pouco tentador que as pessoas trabalhem o desvio, porque parece que é chato trabalhar a norma, que é muito opressor, enfim. Então, eu queria pedir para o Tiago falar um pouco sobre essa opção de trabalhar sobre a norma e sobre a instrução e não o desvio. Então, quais são as questões que você tem visto que são relevantes, importantes, os caminhos que essa documentação, que a princípio é vista por um outro prisma, e isso é uma tendência, há linhas, né, que se debruçam sobre isso, como é que você faz o oposto, que
que eu acho que é um aspecto interessante para os alunos discutirem e entenderem, né, a potencialidade dessa documentação. E também pensando no tipo de documentação para o Aslan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o estudo desse gênero viagem, aí pensando no seu mestrado, não nas outras questões que você coloca para o doutorado, mas pensando nos relatos de viagem, que você falasse um pouco sobre essas cobranças que são recorrentes quando se trabalha ao viajar. Então, questões de alteridade, representação, alguns conceitos que também são colocados a priori. E como é que você lidou com isso no desenvolvimento do seu trabalho? Porque eu sei que você foi por um outro caminho. E aí eu não sei quem gostaria de começar respondendo, fiquem à vontade. Quer começar, Thiago? Pode responder, Aslan. Seguir a ordem das apresentações. Abriu minha câmera? Abriu. Sim. Obrigado. Bom, então, vou tentar seguir a ordem aqui, começando pelo Rodolfo, né, que ele falou dos diferentes das fontes. Achei legal que você perguntou isso, porque é até um dos assuntos que eu dei uma cortadinha só no final, porque eu tive essa dificuldade com o tempo, que eu ia trazer exatamente isso sobre o doutorado, porque essa questão do como utilizar, que é muita questão do como justificar o uso de diferentes tipos de documentos, né? Então, e isso se tornou uma coisa mais presente para mim no mestrado, e agora no doutorado, que agora eu comecei a trabalhar realmente com tipos poucos tipos de documentos mais diversos. Mas é também mais um dos aspectos que é muito importante de você ter um objeto delimitado, porque a partir do objeto, pelo menos assim, isso é o que eu fiz nos meus dois projetos, no meu projeto de mestrado, no projeto especial, no meu projeto de doutorado, na hora do materiais e métodos, né, que geralmente o Rodolfo bem colocou na fala dele também, na primeira, que é sempre um dos desafios maiores do projeto de pesquisa, é você criar, você escrever os materiais e métodos, né, os procedimentos de pesquisa, como as pessoas falam. Então, quando chegou a parte de justificar o porquê desses dois corpos documentais tão diferentes, a minha justificativa foi, no primeiro momento, pelo objeto, porque eu tentei demonstrar, e eu acho que é isso que é um caminho que eu indico para as pessoas, é tentar demonstrar através de uma breve explanação sobre cada corpus documental, como ambos, né, como ambos corpos, ou todos os corpos que você está disposto a trabalhar, eles versam sobre um problema em comum, né? Então, você usar o objeto como costura para esses diversos tipos, né? O Jean, o professor Jean, uma vez ele falou uma coisa em uma reunião que eu achei muito bom, que ele falava que era você pensar em diversos tipos de documentos, mas que eles tinham eles tinham parâmetros de interesses, de verdades, na época era uma discussão um pouco sobre isso, em comuns, né? Então, você usar o seu objeto, então, no meu caso, agora, como eu pesquiso as condições das viagens, então, eu tentei, no meu projeto, montar o quanto uma lei, que é as cortes, por exemplo, que o Thiago explicou, que eu também trabalho, e ele trabalha há mais tempo, como uma corte, ela também pode, de alguma forma, falar sobre a condição da viagem. E que, na verdade, isso para além dos relatos de viagem descritivos, mas eu também no doutorado, eu trabalho com listas de compras, né? Listas de itens que são consumidos durante uma viagem, geralmente uma missão real, então você precisava, às vezes, prestar conta sobre o que foi consumido ao longo da viagem, e se criava um documento simples, um documento bem administrativo sobre o que foi consumido. E eu percebi que, através de olhar esse tipo de documento, eu também conseguia ver algum tipo de menção às condições do viajar. Então, eu acho que a forma de a gente unir diferentes corpos documentais, que por mais que, às vezes, eles,
e é até aí que eu entro, já adianto um pouquinho a coisa do tema, porque às vezes, quando a gente pensa num tema, nós pensamos a priori em alguns tipos de documentos. Então, assim, a viagem, você pensa, obviamente, em um relato de viagem. Então, assim, uma lei ou até mesmo uma crônica ficaria no segundo plano, né? Então, então é mais um aspecto que eu acho que partir do objeto ajuda a você criar uma justificativa, que é uma das grandes questões do projeto, né? Acho que todo mundo, os alunos é bom eles terem em mente isso, que todas as suas decisões, você pode tomar as decisões que lhe parecerem corretas, não é nada, algumas coisas são vedadas, obviamente, mas você tem um espaço de escolha amplo. Agora, elas precisam ser justificadas, né? Não dá para falar assim, eu vou estudar viagem porque eu gosto de viajar, né? Eu vou estudar perigos da viagem porque uma vez eu fiz uma viagem para o Ceará que foi ruim. Não, né? Não dá para ser assim. Você tem que pensar numa justificativa que parta do objeto e da época em específico. Essa justificativa da época, eu acho que ela vem com a maior maturidade. Você pensar em questões que estavam acontecendo numa determinada época, para você conseguir justificar tanto o seu projeto, como às vezes essa junção de documentos, acho que é fruto de uma pesquisa um pouco mais madura. Então, eu sempre penso no objeto, né? Eu sempre coloco o que aquele corpo de fontes pode falar sobre o meu objeto, e é aí que eu uno, né? Passando agora para a Mariana, como eu já adiantei um pouco, até essa questão, por isso que no primeiro momento, eu pensei em colocar só a minha experiência, que era partir das fontes, então chegar num tema, e aí chegar no objeto. Mas então eu percebi que não é o único caminho, obviamente, e que existem pessoas, como você mesmo colocou, que eu conheço um pouco nós somos colegas, né? Eu conheço um pouco a sua trajetória. Eu sei que você sempre teve essa coisa do tema, né? No primeiro momento, vestir, né? As formas de vestir, as normas de vestir também, como o Thiago também em algum momento. Então, agora, o que eu pensei é que, em fazer essa distinção entre um e o outro, é que eu acho que, às vezes, dependendo do tema, porque o seu tema, de alguma forma, já partia de alguma coisa que você tinha alguma confirmação, que você sabia, você conhecia a questão das modistas, né? Eu lembro que você, por exemplo, trabalhou muito bem essa questão, a questão dos informes. Então, você conseguiu, né, tipo, alcançar o seu tema nas fontes, né? Só que eu acho que existem alguns temas que eles são mais difíceis, em especial quando você só tem o tema. Quando você só tem o tema, você tipo, pensou num tema que você gosta, por exemplo, eu lembro que tinha uma coisa muito, muito recorrente quando a gente estudava, que era a morte. Muita gente queria estudar a morte, e assim, só que aí você, para começar, já é um grande complicado, já é uma grande dificuldade, porque às vezes eles nem pensam no período, né? Então, assim, você precisa partir pelo menos, acho que de algum conhecimento, mesmo que breve, do período, acho que você precisa. E no meu caso, foi mais ou menos isso. Eu tinha necessariamente um período que eu gostaria de trabalhar, né? Alguns temas, eu tinha até, em algum momento eu pensei até em um tema, né? Como o espaço, que eu até falei, que eu filhei para a Suzane, tudo feliz, mas eu percebi que, no meu caso, quando eu me desfiz de alguma forma não, quero te dar o espaço, se não for o espaço, isso é uma coisa também que eu acho que é importante para os alunos terem, é que, assim, algumas ideias muito fixas são danosas, porque, às vezes, ouvir o seu orientador, ouvir um colega é importante, né? Então, quando eu me desfiz dessa obrigatoriedade, eu pude olhar para esse corpo documental que chegou até mim, encontrar essas questões que eu achei interessantes, no primeiro momento só interessantes, essa questão do perigo, no primeiro momento, e que depois eu consegui ir costurando essas relações, né? Então, assim, eu acho que até que por isso que eu tentei colocar os dois caminhos em nível de igualdade, porque ambos são viáveis. Agora, na minha experiência, eu tive mais problemas em partir de um tema, em partir dessa ideia a priori, que até que foi por muito tempo, isso foi, assim, eu, Rodolfo, eu lembro que a gente tinha muito essa questão de, a gente era muito opositor de qualquer coisa a priori, a gente achava que nada podia ser a priori, então, isso muito devido à nossa experiência de pesquisa, né? Então, eu acho que é isso, mas eu acho que os dois caminhos são extremamente válidos, assim. E da Carol, a Carol, ela conhece bem, acho que bem a minha trajetória, mas, sim, isso é uma coisa interessante, realmente, de pensar, que aí era uma das coisas que eu ia abordar, justamente com a questão das
do apoio bibliográfico, porque muitas vezes nós vamos, até também essa coisa do tema, às vezes nós partimos de um tema que para a gente pode parecer que ele é muito inovador, mas às vezes ele já foi exaustivamente estudado, ele já foi constantemente usado em vários níveis, em várias perspectivas, e que às vezes não adianta muito mais ir por esse caminho, embora aí entra uma coisa interessante da história, que é aquela coisa, você vai ter que saber dosar, porque, embora você não possa seguir um caminho que já foi seguido, né, a pesquisa precisa ter algum nível de inovação, acho que foi, não sei se foi a Bruna que colocou na primeira fala, a Bárbara colocou bem isso na pergunta que ela fez no primeiro dia. Mas existem certos assuntos que são de determinadas áreas, como a Carol até adiantou um pouco nas viagens, a questão da alteridade, né? Como a relação do viajante com o outro, tanto o outro que pode ser visto como os povos, quanto o espaço, quanto os costumes, a política. Então, toda essa uma coisa que se torna quase que algo que você não pode circular, né? Existem alguns temas que você precisa de alguma forma, pelo menos, para você montar em específico o projeto, né? Eu acho, você precisa pelo menos demonstrar para o seu leitor, para o seu avaliador, que você conhece aquela discussão, só que e você mostrar para ele por que você não vai seguir por aquela discussão, porque você encontrou algum outro caminho, né? E para isso você precisa saber, mas por isso você precisa necessariamente entender, né? Até para quem está começando agora, se interessar essa questão da biografia, eu aponto muito um aspecto importante, não é muleta nem nada, assim, para você ficar só nisso, mas existem muitos artigos, muitos trabalhos que a gente chama de estado da arte, que é um trabalho que não tem necessariamente parte de uma fonte, mas que ele aborda todos os aspectos de um determinado tema. Por exemplo, existe o estado da arte das viagens ibéricas, o estado da arte das crônicas. Então, assim, existem algumas pessoas, alguns estudiosos que fazem trabalho sobre isso, e eu acho que é um bom lugar para você, primeiro, saber, mesmo que de uma maneira mais superficial, o que foi trabalhado, né? E também saber, tipo, quem trabalhou para ir você ler, porque para você criar essa tal da justificativa, como eu estava falando com o Rodolfo, você criar essa justificativa do porquê você não vai trabalhar uma coisa, você precisa saber muito sobre ela. Então, para quem vai trabalhar viagens, precisa saber o que é a alteridade, né? O que são todos os estudos que demandam esse olhar sobre o outro, para você, assim, você conseguir montar uma justificativa a contento do porquê não trabalhar, né? As viagens, como todos esses grandes, as viagens, estudar viagens, na Idade Média em específico, se tornou algo um pouco mais recorrente da década de 80, que eu consigo perceber, alguns autores com alguns estudos de maior corpo, né? Também com o uso de traduções, começar a traduzir e recuperar alguns documentos, né? Então, desde então, se a gente pensar, a gente já tem um tempo vasto que, então, foram criados vários termos. A alteridade é um termo muito importante, a questão dos meios técnicos também é muito presente. Eu trabalho um pouco na minha dissertação de mestrado, a questão dos meios técnicos, mas eu tenho que pensar sempre na perspectiva um pouco mais fechada, não porque geralmente as pessoas acabam caindo numa... Vou fazer um trabalho sobre viagem, então eu faço um capítulo inteiro sobre relações técnicas do século III ao século XV, sendo que eu só estudo século XV. E, então, e algumas questões ali nem cabem, né? Nem cabem no seu objeto, nem cabem na sua observação, porque às vezes está falando de um tipo determinado de embarcação, por exemplo, que o seu viajante nem chegou a conhecer e nunca utilizou. Então, é sempre bom acho que tem em vista que existem praticamente todo campo de estudo, ele já existem pessoas que trabalharam de alguma forma. Essa coisa de inventar a roda, acho que a Carol sempre fala isso, é muito difícil e não pode ser o nosso objetivo, né? Na verdade, o nosso objetivo tem que ser trazer algum tipo de inovação. E para trazer esse tipo de inovação, a gente precisa sempre saber o que já foi feito,
né? E acho que por isso que eu tentei trazer esses sites de pesquisa bibliográfica, porque você consegue ter mais rápido, principalmente para quem trabalha que não trabalha Brasil, né? Você consegue ter um acesso a uma bibliografia especializada de maneira mais rápida, né? Mais just in time ali. Então, eu acho que são essas questões, assim. Eu acho que eu espero ter tocado todos os temas aí. Eu acho que para não me adiantar muito, eu vou terminar por aqui. Deixa eu com o Thiago para terminar aí. Tá bom? Obrigado. Bom, obrigado às questões. Eu vou começar pela ordem. E, no caso, Rodolfo, a própria Suzane já até destacou aqui, eu trouxe mais as imagens para apresentar aos alunos algumas possibilidades de estudos. Obviamente, cada uma delas, se a pessoa optar, deve seguir alguns procedimentos próprios e estabelecer séries, estabelecer recortes temporais, espaciais e também temático, ou seja, torná-la um objeto de estudos. Então, eu particularmente não trabalho imagens, embora elas possam, por vezes, me fornecer alguns indicativos sobre essas regras, sobre como eram aquelas vestimentas, ter uma certa visualização daquilo que eles mencionavam. A respeito da justificativa dos documentos diversos, essa é uma questão que sempre me preocupou desde o mestrado, e a princípio a minha análise era a partir das cortes, ou seja, de documentos jurídicos, e posteriormente foi englobando outras leis, outras pragmáticas, e passando a incorporar posteriormente os tratados. No caso, o que acontece? Muitas vezes, para compreender determinados valores, a leitura unicamente dessas fontes jurídicas, muitas vezes pragmáticas e sem muitos desdobramentos morais, ela exigiu uma complementação e, com a devida justificativa, de incorporar os tratados. Embora eles sejam um pouco mais idealizados, eles trazem diversos valores e que eu observava nessas leis, ou seja, havia um diálogo constante, como podia até mencionar, como apresentei brevemente, a partir daquela passagem tanto de um bispo, um tratado dirigido a um rei, quanto de um jurista falando sobre a função das leis. Então, a partir de elementos comuns, justificando as escolhas, eu pude incorporar, e até o Marcelo havia questionado na primeira comunicação sobre os acasos da pesquisa, e isso ocorreu quando eu incorporei Portugal. Muitas vezes nós somos levados a uma ideia, e o Aslan mencionou bem isso, nós temos uma temática e conforme vamos avançando na leitura, vamos estabelecendo os objetos e às vezes temos a surpresa de não encontrar uma documentação tão abundante quanto gostaríamos ou não compartilhando o mesmo tipo. Isso me obrigou, já no terceiro momento, digamos assim, a incorporar as crônicas. Mas eu incorporo a partir desses objetos e a partir da justificativa de alguns elementos comuns, que era comum tanto no tratado quanto nas leis e nas crônicas, que fixar valores, muitas vezes retomados do passado, e no caso dos tratados, retomar desde a criação, tentar entender o que significavam as coisas para os seus contemporâneos e os seus futuros leitores ou ouvintes se instruírem e terem alguns parâmetros de conduta no comer e no vestir. Em relação da Mariana, essa preocupação de diferenciar vida pública e vida privada, essa é a discussão já entre público e privado na Idade Média é um pouco mais problemática, e o que eu posso observar é que as leis que eu trabalho, os tratados, mais do que pensar esse público e privado, são situações, ocasiões. Há várias críticas sobre
um cavaleiro que, embora tivesse dinheiro, não mudasse suas roupas de acordo com as ocasiões, era muito criticável. Aquele que na quaresma não vestisse roupas de penitência também era criticável. E, obviamente, essas roupas variavam de acordo com o seu estado. Para alguns eram roupas mais simples, para outros, embora a depender da situação, exigisse um maior refinamento. Vestir roupas diferentes nos casamentos, em momentos de guerra. Então, são todas questões que se colocam para as fontes que eu trabalho, não propriamente entre público e privado, mas as situações. E perpassam certamente estar numa missa ou estar em casa, mas a questão é que sempre tem que ser identificado, a pessoa deve ser identificada pelo seu estado. Um exemplo que eu trabalhei bastante na dissertação e a respeito de uma rainha ou de uma grande senhora que, embora fosse louvável ela não querer se vangloriar das vestimentas, ela não deveria, em momento algum, se privar das suas roupas. Se ela tivesse se isso fosse um cargo de consciência para ela, que ela usasse cilícios por baixo. Então, não tem muita essa diferenciação entre o público e o privado, mas a ideia é sempre do Estado, ou seja, tem que estar. Agora, respondendo a Carol, essa é uma questão mais problemática, que também eu me deparo. Cabe destacar que toda a minha tese é pautada na ideia da ordem, e é uma ordem vista como boa, como justa para esses homens, e que ela tem uma permanência, uma persistência que durou por muito tempo. E mesmo os desvios, nesse caso, eles têm um lugar dentro da norma. Basta ver um exemplo do Talabeira, né, que eu mencionei anteriormente, que eu citei uma passagem dele, quando os prelados de Valladolid impuseram a excomunhão, pena pecuniária, ou seja, multas e o desterro para os homens e as mulheres que vestiam trajes desonestos, eles não pautavam na ideia do desvio, e sim de que havia dentro dessa ordem a possibilidade deles utilizarem essas vestimentas. No caso, eles alegavam que não estava ali estabelecida a forma e que não havia um pecado no vestir e no comer que justificasse punições tão graves, embora havesse essa possibilidade de ser punido. Porque um ponto importante que eu mencionei é que a lei ela serve tanto para castigar quanto para beneficiar, presentear aqueles que seguem ela. Outro aspecto que os desvios, eles não dizem mais do que era a sociedade. Se você for pensar, você tem um conjunto muito mais vasto remetendo a essa ordem, a um conjunto mais estruturado e que perpassa fontes tão diversas quanto leis, tratados, poesias, entre tantos outros, e que sempre vão recorrer e recordar essa ordem. E então não parte da ideia de uma imposição, embora as leis elas possam nos levar a essa ideia, porque ordena e manda, você tem uma possibilidade, as possibilidades são várias. Por exemplo, uma lei geral, ela pode ou não ser aplicável em uma determinada localidade, a depender de certos privilégios, a depender de certos costumes. Então, a ordem, ela contempla esses desvios, ele está ali dentro. Então, deixa eu se eu recordo mais alguma coisa. Só para retomar, no caso da minha exposição das imagens, é que eu procurei também trazê-las para mostrar possibilidades, então, de pesquisa para
para os alunos, futuros pesquisadores, e que são possíveis vários entrecruzamentos de fontes, desde que justificado, e que haja pertinência para o que você quer questionar. Não é possível você elencar fontes tão diversas e que trazem pouco ou quase nada em comum sobre o seu objeto. Então, é sempre preciso ter isso em mente, e creio que se precisar mais algum esclarecimento. Muito obrigado. Eu agradeço, então, Thiago e o Aslan, pelas apresentações. Nós não temos mais questões, e também já chegamos aqui às 5 horas, nós não conseguiremos terminar às 4h30, porque as perguntas e a dinâmica aqui levam à extensão. Mas eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, as apresentações foram riquíssimas, e convido a todos para estarem presentes conosco na sexta-feira, no mesmo horário, e encerro por aqui. Muito obrigada.